Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o pastor André Galvão e estaremos estudando a revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel, sob o tema A Epístola aos Hebreus, a suprema revelação de Deus em Cristo, cujo comentarista é o pastor Gesiel Gomes. Hoje veremos a lição de número 10, que tem por título O Sacrifício Perfeito e Absoluto. Gostaria de pedir para você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Agradeço a Deus por esta oportunidade, bem como aos meus pastores, aos líderes e aos competentes organizadores pelo honroso convite. Vamos então ao início do nosso estudo. Desde logo quero mencionar aqui que a nossa igreja está sendo presenteada com um trimestre que é, antes e acima de tudo, essencialmente cristocêntrico. O próprio subtítulo da nossa revista já o revela. A Carta aos Hebreus é a suprema revelação de Deus em Cristo. Já estamos na lição 10 e você que acompanha atentamente o trimestre já observou que a pessoa de Jesus foi muito bem trabalhada em seus múltiplos e relevantes aspectos. Estudamos Cristo como nosso Salvador perfeito, Cristo em sua suprema excelência, em seu resplendor glorífico. Aprendemos sobre sua superioridade perante os anjos, perante os homens, perante a lei, perante as primeiras promessas e perante ao antigo sacerdócio. Aprofundamos sobre os perigos da apostasia e estamos salientando e sedimentando sua suprema perfeição como redentor de toda a humanidade. Na lição de hoje, vamos desenvolver, ainda que de forma resumida, uma comparação simples entre as diferenças presentes entre o antigo concerto e a nova aliança. Iremos, infalivelmente, concluir que a Igreja do Senhor hoje está de posse de promessas muito melhores. Cristo surge tanto como sacerdote quanto como vítima, sacrifício perfeito, sacerdote supremo, único mediador de uma incomparavelmente e óbvia, muito melhor nova aliança. O texto base é o capítulo 9 da Carta aos Hebreus. O escritor do versículo 1 ao 10 traz a síntese de como a antiga aliança possuía um santuário terreno. Relembra seus cômodos, seus móveis e suas rígidas regras de adoração. Eu aqui julgo importante dizer que estas regras foram trazidas pelo próprio Deus e estavam plenamente vigentes no primeiro pacto, justamente porque, como vemos em Hebreus 10:1, estas coisas tinham a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Ou seja, para que fique bem claro, toda a apresentação física, ainda que válida e extremamente solene, ela tinha um caráter ilustrativo e transitório. O santuário, o templo e os seus elementos de adoração, conquanto respeitados, amados, solenizados, oficiais, estabelecidos e aprovados por Deus, contudo, já não possuem mais a sua eficácia, pois já cumpriram o seu papel. Este primeiro pacto perdurou até o momento em que o Senhor Jesus instituiu o novo concerto ou Novo Testamento. A partir de Cristo, que é a suprema revelação de Deus, tudo ganha sua real conformação e significados plenos. E é justamente este ministério celestial de Jesus que é incomparavelmente superior aos dos sacerdotes do Antigo Testamento, visto pela ótica do seu sacrifício, o objeto principal do estudo desta nossa lição. Já aqui, quero ressaltar o caráter também apologético deste estudo. Quando somos informados acerca do sacrifício de Cristo, estamos diante de um alicerce principal da fé cristã. Estamos nos referindo aqui a um sacrifício literal, não simbólico. Repita-se, sacrifício real, não simbólico. Estamos falando de cortes, dores, perfurações, gritos, sangramento, espancamento. Não estamos tratando de abstrações romantizadas, nem de idealizações filosóficas. Dizer isto até parece óbvio num primeiro momento, mas não é. Nós, enquanto professores,
Precisamos ensinar também o básico, o elementar, pois na base estão os fundamentos da fé e é justamente aí que o inimigo mais atua. Inteligentemente, as trevas sabem que nenhum edifício se sustenta sem os alicerces. Aqui eu paro para fazer uma pergunta. Qual é a verdade central da nossa fé cristã? A resposta sai muito rápida, clara e objetiva. A verdade central da nossa fé cristã é a ressurreição de Cristo. Ora, nós dizemos e repetimos que a declaração mais corajosa do mundo está na Bíblia e é o que se lê em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, que diz: "E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé." Esta declaração corajosa descarta toda a possibilidade de Cristo não ter ressuscitado. Esta afirmação espiritual declara que não existe espaço para outras interpretações não literais. Ou seja, cremos e pregamos que Jesus Cristo morreu pregado em uma cruz de madeira, em cima do Monte Gólgota, vizinho à cidade de Jerusalém, ao lado de outros 2 crucificados, numa sexta-feira, por volta das 15 horas, após ter passado por sessões de tortura física, psicológica e espiritual. Cremos e pregamos que sua morte foi assistida, presenciada e testemunhada por várias pessoas, entre amigos, inimigos e servidores públicos da época, militares e civis. Cremos e pregamos que a morte de Cristo é um fato investigável historicamente, pleno de robustez probatória e honestidade histórica. Não estamos falando aqui de uma morte simbólica, como querem alguns inimigos da fé, que insistem em dizer que a figura de Jesus de Nazaré é apenas mítica e não real. Ou, como queriam outros inimigos da fé, que afirmavam que Jesus não possuía um corpo físico e que, portanto, ele teria teatralizado o seu sofrimento, pois os cravos não perfuraram sua carne realmente, sendo apenas uma ilusão criada. Sim, as teses gnósticas afirmavam que Cristo não teria um corpo físico, mas apenas aparente. O que parece absurdo hoje foi grande pedra de tropeço nos tempos apostólicos e para as primeiras gerações de cristãos. Esta mentira absurda e sem sentido fez com que muitos duvidassem da realidade do sacrifício de Cristo e pusessem em grave risco a salvação de muitos crentes. E eu não duvido que queiram requentar e trazer de volta estas teses ridículas e incompatíveis com a ortodoxia bíblica. Portanto, é nosso dever estarmos sempre atentos e permanentemente ensinando a igreja e as novas gerações que surgem. Prezados ouvintes, este assunto do sacrifício de Cristo é muito sério. Se Cristo não foi sacrificado, então ele também não morreu. Se ele não morreu, ele também não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, também não salvou ninguém e ainda estamos nos nossos pecados e todos os que já morreram estão perdidos. É nisto que os inimigos da nossa fé querem que acreditemos. É nesta proposta mentirosa que o maligno quer que a tua família, teus amigos e toda a sociedade acredite. Ora, sabendo disso, perceba a suprema sabedoria do Senhor Jesus ao enfatizar a sua morte física, o seu sacrifício físico. Quando você lê o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 24, você perceberá esta ênfase. Neste texto, está dito que os discípulos estavam reunidos à noite, no domingo da ressurreição, quando, inesperadamente, Jesus apareceu diante deles. O texto claramente informa que todos ficaram impressionados e perplexos a tal ponto que julgavam ter a visão de um espírito e não alguém real. É neste momento que entra em ação a estratégia divina de esclarecimento pleno. Jesus, conhecendo seus pensamentos e suas dúvidas, tratou logo de, apologeticamente, apresentar provas bem claras da verdade. Apelou para o sentido da visão. Vejam minhas mãos, vejam os meus pés, marcados pelos cravos. Também recorreu ao tato quando disse: toquem em mim e saibam que sou real, pois um espírito não tem carne e ossos, como vocês mesmos podem ver que eu tenho. Ora, amados,
O texto bíblico é tão honesto e sincero que relata um vexame de fé dos discípulos. Aquelas pessoas estavam vivendo uma mistura tão intensa de alegria e susto que Jesus amavelmente pede para que eles tragam algum alimento para que ele comesse na presença deles, para afastar qualquer dúvida sobre a realidade das coisas. Depois de comer peixe e mel diante deles, conseguiu que eles finalmente acreditassem. Contudo, ainda temos mais. Sim, pois há um relato ainda mais chocante acerca deste mesmo tema, da realidade da morte física e da ressurreição material de Cristo. É o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 20. O texto afirma que Tomé não estava com o grupo quando Jesus apareceu-lhes pela primeira vez e não conseguiu acreditar na ressurreição de Cristo. 8 dias depois, quando estavam novamente reunidos e Tomé estava entre eles, Jesus apareceu novamente e foi bastante assertivo. Dirigiu-se diretamente a Tomé e foi bem enfático. Ele disse: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Existe uma pintura belíssima do célebre pintor italiano Caravaggio que ilustra bem este momento. O nome do quadro é A Dúvida de Tomé, pintada em 1601. Sugiro aos prezados ouvintes que pesquisem esta obra e vejam como este artista se vale dos jogos de luzes e sombras para dar dramaticidade à mensagem da pintura. Nela, vemos ilustrado um Cristo que insiste em mostrar a verdade da sua materialidade, da qual depende a salvação da humanidade. Isto dito, temos então a oportunidade de aprofundarmos um pouco mais na riqueza maravilhosa dos significados divinos acerca do sacrifício de Cristo. É clássica a lição que se refere à primeira vítima cruenta do pecado, ainda no Jardim do Éden, que foi morta para que sua pele pudesse servir de vestimenta aos nossos primeiros pais que, uma vez tendo consumado o pecado original, estavam sofrendo as angústias da perda da inocência e o peso da incômoda nudez que tentavam minimizar com frágeis aventais de folhas de figueira. Não sabemos qual foi o animal, mas o texto é bem claro em Gênesis 3:21, ao afirmar que fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O corpo físico estava coberto, mas a alma não. E é justamente esta perda da proximidade e da intimidade com Deus que o afasta essencialmente por uma questão de natureza do seu Criador. Este é o maior e principal problema humano. Todo o drama humano reside aí. Contudo, a boa notícia é que Cristo é a suprema revelação de Deus. Já desde os primórdios dos descaminhos humanos, o próprio Deus providencia o escape, a solução. O profeta messiânico Isaías, pelo Espírito Santo, fala lindamente em vestes de salvação. Em Isaías capítulo 61, versículo 10, que diz: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Percebe-se aqui um sentimento de alívio e de cobrimento das nossas faltas e falhas mediante a intervenção do próprio Deus na história humana, promovendo perfeita justiça e transformação do coração do homem. Percebamos também aqui o paralelo que podemos montar com o que está escrito no livro do Êxodo, capítulo 34, versículos 29 e 30, quando relata o momento em que Moisés descia do Monte Sinai pela segunda vez e dirigiu-se ao acampamento dos israelitas, no sopé do Horebe. O texto diz que, descendo Moisés do Monte Sinai, trazendo as 2 tábuas do testemunho, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Posteriormente, o texto vai trazer que era posto um véu sobre o rosto de Moisés, quando este se dirigia ao povo, para que não os amedrontassem pela incompatibilidade posta entre o sagrado e o caído. Vê-se aqui que o nível de intimidade que Moisés possuía com Deus era tamanha
que mudou a própria estrutura física da sua pele. Havia ali, pelo texto, uma mescla entre o mundo natural e o espiritual, numa passagem singular que somente vamos encontrar um paralelo no contexto da transfiguração de Cristo em Mateus 17, quando o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ou seja, amados, desde que o pecado adentrou a história humana, todos que vivem na materialidade desta vida natural não possuem mais a condição de apresentarem-se diante de Deus. Lembremos da ocasião em que Isaías recebeu uma visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu parte da glória de Deus e ouviu o louvor dos serafins. Ao invés de ter gerado alegria e autossatisfação, o efeito foi contrário. Isaías se viu como alguém que morria, alguém que estava arruinado. Somente quando a concessão de Deus foi dada para que uma brasa do altar tocasse e purificasse seus lábios, ele foi capaz de recompor-se e responder afirmativamente ao chamado para o serviço profético de Deus. Ou seja, a nossa condição obscurecida, entenebrecida, não reúne mais a capacidade de um relacionamento direto com o Pai das Luzes, com o Senhor Deus Santíssimo e Todo-Poderoso. A santidade de Deus o torna indesejável para os homens. Devido ao pecado e às suas hediondas propostas, a soberania de Deus ameaça a autonomia que o pecado propõe ao homem caído. Eis que exatamente aqui está a raiz do desespero espiritual do ser humano e a sua busca frenética por respostas perdidas e pela comunhão desaparecida. Eis aqui a explicação bíblica para tanta diversidade de pensamento religioso do homem. Na busca pelo paraíso perdido e pela antiga comunhão, o espírito órfão da humanidade passou a projetar alternativas das mais diversas, possibilidades das mais plurais, caminhos dos mais variados para tentar entender-se como o ser espiritual que é, em meio a um mundo sem explicações plausíveis e claras. Deuses foram criados pela imaginação humana e pelo sentimento de vazio existencial que clamava por preenchimentos elevados. A beleza da natureza inspirou as mais diversas interpretações que a engenhosidade da mente humana pudesse produzir. Trovões tornaram-se deuses e nuvens os seus palácios. O sol tornou-se uma divindade respeitada por inúmeros povos e a lua era cultuada como fonte de proteção, só para citar aqui alguns poucos exemplos. Os medos das doenças, dos desastres naturais, da fome, da guerra, da morte, tudo era inspiração para a profusa fabricação de divindades e filosofias de vida cheias de simbolismos mágicos e superstições. Tais fés foram fundamentais na formação social e cultural dos diversos povos, e assim o mundo antigo foi surgindo e sendo formatado como uma colcha de retalhos espirituais. Contudo, existe um aspecto que aproxima muitas destas culturas e religiões: a noção do sacrifício, como oferenda em homenagem às divindades, seja para obter algum favor divino ou para aplacar a sua ira. Buscava-se proteção individual ou coletiva através dos sacrifícios. De tudo se sacrificava, de alimentos a animais, chegando-se ao cúmulo dos sacrifícios humanos, quer de adultos ou crianças, numa tenebrosa realidade de ignorância e superstição. Contudo, Deus levantou um homem, 427 anos depois do dilúvio, Abraão, de Ur dos Caldeus, e um povo, a descendência de Abraão, para serem os depositários das primeiras revelações acerca da verdadeira adoração e das primeiras noções de restabelecimento da comunhão perdida. Em sua bondade e em revelação gradativa, o Senhor Deus vai instruir o povo judeu a realizar o verdadeiro culto divino em um santuário terrestre. Neste sentido, o capítulo 19 do livro do Êxodo é um grande marco divisor na história da revelação divina, neste contexto sacrificial. Este capítulo relata como Deus estabeleceu o seu concerto com o povo de Israel, dando seguimento às promessas feitas a Abraão. Aqui, Deus passa a propor os prelúdios da reconciliação humana.
Falando a Israel, Deus lança as bases do que viria a ser, cerca de 1400 anos depois, a consumação do mais perfeito sacrifício, qual seja o de Cristo crucificado. Contudo, fundamentos precisavam ser lançados. E aqui eu quero frisar que foi Deus quem veio em socorro e auxílio ao homem. Do contrário, nossa condição de caídos em pecado somente nos faria virar as costas ao sagrado e criar alternativas estéreis e ineficazes. É o que o apóstolo Paulo nos traz em Romanos 5,8, quando diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o Santo Deus fez o que precisava ser feito para nos salvar. Ele preparou para nós uma via de acesso ou de admissão à sua presença, que é o Senhor Jesus Cristo, mediante o seu sacrifício que foi único, perfeito e absoluto. Graças a ele, o que não era santo pôde ser santificado e recebe a permissão de receber a comunhão perdida com Deus. Entretanto, volto a salientar que antes da plenitude dos tempos, ou seja, antes que o sacrifício santificador perfeito fosse realizado no tempo histórico, foi a ilustração proposta pelo tabernáculo no deserto que ensinou sobre o grande abismo que existia entre o homem pecador e a santidade de Deus. Como vimos, o capítulo 19 de Êxodo inaugura uma fase áurea em que, através de Moisés, Deus mostrará, entre tantas revelações magníficas, como os israelitas seriam os agentes de propagação das verdades divinas para o mundo, constituído o povo especial de Deus e um reino de sacerdotes santos e puros. Neste avançar, chega-se ao que está revelado e ordenado por Deus no capítulo 25, quando Deus manda o povo trazer ofertas para a construção de uma estrutura única e santa chamada de tabernáculo. Este tabernáculo era uma grande barraca, de origem divina imediata, minuciosamente detalhada, onde eram realizados os atos de adoração durante o tempo em que os israelitas andaram pelo deserto, antes de estabelecerem-se definitivamente na sua terra prometida. Esta cabana santa foi utilizada por séculos, até que o templo foi construído em Jerusalém, no tempo do rei Salomão, de acordo com o modelo deste mesmo tabernáculo. O povo de Israel seguiu rigorosamente aos ditames para a construção deste lugar santo, que foi fabricado de modo a poder ser montado e desmontado quando o povo, ainda nômade no deserto, precisasse deslocar seu acampamento. Realce-se aqui que estes procedimentos de mobilidade do tabernáculo eram feitos seguindo uma rígida solenidade e somente podia ser realizado por um grupo específico de pessoas destacadas pelo próprio Deus para esta missão. Tudo era detalhadamente esmerado e cerimonioso. A santidade de Deus assim o exigia. Este lugar, que também era chamado de tenda da congregação, era dividido em 3 áreas principais, a saber, o pátio externo, o santuário e o lugar santíssimo. O pátio possuía dimensões externas de aproximadamente 45 metros de comprimento por 22 metros de largura e só tinha uma única porta de acesso para entrada e saída. Neste pátio, quem entrava deparava-se logo com um altar, chamado de altar do holocausto, onde eram trazidos os animais que seriam sacrificados. Era pelo sacrifício destes animais que o pecado do ofertante era transferido para a vítima inocente, que então morria. Após o altar, encontrava-se o lavatório, usado pelos sacerdotes, e junto a este lavatório via-se então a cabana, dentro do pátio, que media cerca de 14 metros de comprimento por 5 metros de largura. Esta cabana dividia-se em 2 compartimentos, chamados de lugar santo e lugar santíssimo. Ambos eram divididos por uma cortina espessa, finamente trabalhada, chamada de véu. No lugar santo, frequentado apenas pelos sacerdotes destacados, havia apenas 3 móveis: a mesa dos pães, no lado norte, o candelabro de ouro, no lado sul, e o altar do incenso, que ficava em frente ao véu. O lugar santíssimo, que ficava além do véu, representava o lugar da habitação de Deus. Somente continha a arca, que era o objeto mais sagrado de todos. Esta arca era uma caixa feita de madeira de acácia, recoberta de ouro puro.
Dentro guardava as 2 tábuas dos 10 mandamentos, um vaso com maná e a vara de Arão. Somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, podia adentrar este lugar. Antes de entrar, todavia, ele precisava realizar primeiro um sacrifício por si mesmo e depois pelo povo, antes que pudesse entrar no Santo dos Santos no dia da expiação. Este lugar era a figura do céu, que lemos em Hebreus 9:24. Amados, grandes, longos, detalhados e importantes estudos podem ser feitos sobre este assunto. Mas aqui, resumidamente, eu trago que o tabernáculo tipificava a obra redentora de Cristo de levar os pecadores para Deus. Jesus é o pão da vida, a luz do mundo e o grande intercessor e mediador entre Deus e os homens. Em linhas bem gerais, podemos afirmar que toda esta estrutura, no que pese sua importância magna dentro do contexto histórico e teológico da antiga aliança, já cumpriu os seus propósitos e não mais possui validação dentro do contexto da nova aliança trazida por Cristo. Este simbolismo foi muito importante e significativo para explicar sobre as horrorosas consequências do pecado, bem como acentuar a santidade e a justiça de Deus, além de afirmar a fé do adorador no único Deus verdadeiro. Contudo, o tabernáculo terrestre é uma representação metafórica do tabernáculo celestial. Neste sentido, Hebreus 9:11 é incontestável quando afirma que o perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Não era a morte de animais, ainda que aos milhões, que tinha o poder de purificar pecados. A verdadeira e única expiação foi providenciada pelo amor de um Deus Pai, que anelou desde sempre a reconciliação dos seus filhos consigo. Esta é a mensagem da cruz. O Senhor Jesus Cristo foi e é o verdadeiro Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, morto no lugar dos pecadores. No momento em que Jesus levou sobre si os nossos pecados, nossa indignidade, nossa incompatibilidade essencial com a santidade, ele foi separado da presença do Pai em nosso lugar. Ele pagou o preço por nós. Por isso, o próprio Deus rasgou o véu do templo em 2 pedaços, de cima a baixo, indicando assim, solenemente, que o abismo não mais existia e que o caminho para a sua presença estava agora aberto a todos os que iriam a ele pela fé em Cristo, como ele mesmo exige. Amados, se essa não for a melhor das notícias, eu não sei o que poderá ser. Este é o grande Evangelho em grego, a boa notícia, a boa nova. Jesus compareceu diante de Deus para oferecer o seu próprio sangue como pagamento pelos pecados de toda a humanidade e com isso efetuou uma eterna redenção. Aleluia! Queridos, este conhecimento precisa estar na base da fé de todo salvo em Cristo. Cumpre a cada crente, docente ou discente, promovê-lo. Eu concluo este breve estudo sobre este tema tão imprescindível, tão fundamental, tão primordial, fazendo minhas as palavras do ilustre comentarista, quando, no meu entender, ele foi muito feliz ao afirmar que os bens futuros de Hebreus 9:11 ainda não estão plenamente ao nosso alcance. A salvação é presente, o reino absoluto de Cristo e a feliz eternidade com Deus aguardam-nos. Os céus nos esperam, a Nova Jerusalém está preparada para os santos do Senhor, mas tudo isso depende de nossa perseverança até o fim. Glória a Deus. Finalizando, afirmamos que a temática da lição de hoje, necessariamente preparatória para que será ministrada no próximo domingo, é um verdadeiro convite aos salvos em Cristo a perseverarem na fé enquanto aguardamos a sua vinda gloriosa. Amém. E nós, como crentes docentes e como crentes discentes, cremos que estamos dia após dia construindo e ajudando a construir uma igreja santa e produtiva para Deus, por Deus
e em Deus. Aleluia, louvado seja para sempre o nome do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a tua vida e fomente em ti amor ainda maior pelas Sagradas Escrituras. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Chegamos ao final desta lição e reforçamos o convite para que você usufrua das nossas redes sociais e siga o perfil do Crente Docente no Instagram, @Crente Docente. No Facebook, o endereço é facebook.com/Crente Docente. No YouTube, ative as notificações no canal Crente Docente e acompanhe todos os nossos conteúdos. Que Deus abençoe a você e a toda a tua família, em nome de Jesus.